Olá! Na videoaula de hoje, nós vamos fazer esse porta-absorvente que serve também como uma mini carteira. Então, vamos aprender? Para essa peça, nós vamos utilizar um pedaço de sintético na medida de 11 por 22, um pedaço de bagum um pouco maior para forro, 2 pedaços de plástico cristal na medida de 13 por 10 cada um, 2 tirinhas de bagum para a gente fazer o viés maior que vai contornar toda a peça no tamanho de 64 por 3 e 2 cortes de tamanho 10 por 2. Aqui eu usei um pedacinho um pouquinho maior, que eu vou explicar para vocês na hora que a gente for fazendo. E o botão Rita, que a gente vai colocar para o fechamento. Vamos começar fazendo o molde. Eu peguei um pedaço de papel cartão, na medida de 11 por 22, arredondei as 4 pontas. Aqui eu usei o cone, só que eu usei essa partezinha menor, porque eu não queria ele muito redondo. Mas aí você pode arredondar com outra coisa ou maior, caso você queira. Aqui tem uma marcação de 5 centímetros da borda para dentro e marcando o meio aqui. Então, vamos lá. Nós vamos começar colocando o botão Rita. Antes de tudo, a gente vai colocar esse botão. Aqui, já colocamos o botão na parte externa. Vamos reservar essa parte. E agora, nós vamos fazer o tirantezinho, né? Aqui é uma tirinha, cortei uma tirinha de 10 por 2 centímetros. Vou fazer um detalhezinho aqui, um cortezinho. E pra gente que não tem, aqui nós não vamos utilizar um material corte a fio. Nós vamos utilizar esse material 08, que não tem um acabamento, precisa de forro. Então, eu cortei uma outra tira de 10 centímetros, um pouquinho maior nas laterais. E nós vamos passar uma costura bem na beirinha, contornando toda a peça aqui. É a peça menor, tá? A gente vai passar aqui nessa peça menor, contornar tudinho. Então, e aí ficou assim. Como a gente não tá usando o montana, caso vocês queiram usar o montana, vocês vão fazer um corte só uma camada. Aqui nesse caso, para quem não tem o montana ou não quer usar, a gente vai cortar bem rente a costura, que aí o sintético não vai abrir, não vai mostrar esse acabamento de trás. Essa malha aqui que a gente não quer que apareça. A gente pode cortar bem rentezinho a costura. E ele vai ficar assim. Aqui, nós vamos colocar a outra parte do botão Rita. A gente marca aqui o meio. E vamos colocar o botãozinho aqui. Pronto, nós vamos reservar essa peça aqui. Agora, nós vamos pegar essa peça, colocar avesso com avesso e vamos passar uma costura em toda a volta. Bem na beiradinha. Só pra prender o forro na peça principal.
Agora, nós vamos refilar. Agora, no plástico cristal, nas duas partes, nós vamos fazer um viés de acabamento dos dois lados, tá? Na altura, na parte maior, de 13 centímetros. Aqui eu coloco direito para baixo do bagum e vou passar uma costurinha aqui, um pé de máquina. Passei esse pezinho de máquina, agora eu dobro pra cá, dobro novamente e faço assim e passo o pespontinho aqui. Vamos repetir do outro lado. Bom, agora a gente vai pegar o lado avesso e vamos prender as duas laterais. Aqui eu gosto de usar o clips para segurar. A gente vai alinhar os 10 centímetros aqui nessa bordinha. E aqui a gente vai deixar sobrando mesmo. Fazer a mesma coisa do outro lado. E pelo lado direito, a gente vai passar a costurinha para prender essas duas partes e depois a gente vai cortar o excesso. Agora, a gente vai tirar todo o excesso aqui do plástico. Ficando assim. Agora, nós vamos prender o nosso tirantezinho, que vai ficar mais ou menos assim. Mais ou menos assim. Nós vamos pegar aqui a parte da frente, na parte de trás. A gente marca o meio. Pode fazer uma marcação bem pequenininha aqui. E vamos colocar a tirinha assim, com o botãozinho virado para baixo. E vamos prender aqui. O nosso porta-absorvente já tá quase pronto. Agora, falta somente colocar o viés. Esse viés, a gente vai colocar direito com direito. Ele tem 3 centímetros. A gente vai passar toda a volta. Depois, vamos jogar para trás e rebater. Aqui eu utilizo um pé de máquina. Aqui eu deixei o acabamento assim mesmo, não fiz dobra, porque como é uma peça pequena, ela ia ficar muito grosseira. Então, agora a gente vai pegar e virar esse viés pra trás, com jeitinho nas curvas, pra não ficar essa dobrinha aqui, ó. A gente vai esticando. Aqui eu tô usando o Prada listra e os detalhes no doll. E agora, a gente jogando tudo pra trás, vamos segurando e passando aqui bem na pontinha o pesponto, pra ficar bem bonitinho. E tomando cuidado de ir empurrando, conforme a costura for andando, a gente vai empurrando com a mão,
para ele não vir para cá e a gente perder a costura de trás. Ó, aqui aconteceu exatamente o que eu falei. Então, a gente vai repassar aqui e tomar o cuidado de não deixar escapar. Pronto. O acabamento por dentro fica assim. Nós vamos agora tirar esse excesso, cortando pertinho da costura, mas tomando cuidado para não cortar os pontos. E o acabamento fica assim. Depois que a gente passa, que a gente corta o excesso, fica assim, bem bonitinho. E o nosso porta absorvente tá pronto. A gente corta os excessos de linha. E ele vai ficar assim. Não ficou lindo? Aqui nós temos a opção para quem não tem o balancinho, não tem o botão. Eu fiz aqui, nesse caso, uma tirinha do Montana, que é aquele materialzinho que não precisa acabamento. Coloquei um tirantezinho, que aí você pode fazer o fechamento assim, para quem não tem o balancinho. Pode colocar remédio, absorvente, ou se vocês quiserem, pode usar também como uma carteirinha, né? Colocando documento, cartão. Também serve como carteira. Espero que tenham gostado. Se tiverem dúvidas, escrevam nos comentários.